estou recebendo a Gabi Benetti, que é empresária do ramo da beleza aqui em São José dos Campos. Gabi, muito obrigada pela presença. Imagina, Gi, obrigada eu por ter me convidado para poder participar. Oi, gente. Gabi, é o seguinte, é muito legal porque, na realidade, tudo começa quando eu te mandei uma mensagem há muito tempo, querendo marcar um horário com você. E aí, eu acho que, não sei se você tava com um pouco horário na agenda, não tinha disponibilidade naquele horário. E aí, depois de um tempo, eu marquei de novo, só que eu que não pude, daí no fim, desmarquei. E aí eu comecei a te acompanhar. Na verdade, foi indicação de alguém, ou eu vi você em algum store e tal. E eu comecei a acompanhar e eu vi o seu crescimento, sabe? Ao longo Acompanhou do tempo. desde lá de trás, né? Isso, desde trás. Então, assim, foi muito legal, porque eu falei, caraca. E quando você inaugurou agora o último estúdio, eu falei, nossa, que legal, ela tá crescendo pra caramba. E aí, quando eu te convidei, você me contou a história toda, eu falei, nossa, essa pauta vai ser boa. Então, conta pra mim, Gabi, como é que você começou, né? Por que você escolheu o ramo da beleza? Como é que foi o seu start? Na verdade, assim, eu comecei há muito tempo atrás, que foi quando eu conheci essa área da beleza, né? Eu tinha, como eu comentei com você, eu tinha 12 para 13 anos. Eu fui trabalhar num salão perto da casa da minha mãe. E aí eu trabalhei lá por um período curto, não trabalhei lá por muito tempo. Acho que foram, tipo assim, uns 4, 5 meses no máximo, mas ali eu conheci. Lá eu lavava cabelo, eu ajudava a limpar o salão. Lá eu aprendi a tirar cutícula de unha, foi lá que eu aprendi, então eu aprendi muito novinha. Eu lixava pé, era uma auxiliar, assim, dentro do salão. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 para 13. Eu era bem novinha mesmo. E aí eu saí de lá, que minha mãe queria que eu ficasse estudando e não trabalhando, apesar que eu gostava muito. E aí eu fui estudar e depois eu voltei a trabalhar só quando eu tinha, acho que uns 14 para 15 anos. Eu trabalhei um tempinho numa agência de modelo, mas não era um emprego mesmo, sabe? CLT e tudo mais. Daí depois eu trabalhei numa distribuidora de jornal, fiquei lá nessa distribuidora acho que uns 6 meses. E aí com 15 anos eu comecei a trabalhar na Poster Valley, que foi a empresa que eu fiquei 8 anos trabalhando. Que era de baterias, De né? bateria de carro, eu trabalhei lá por 8 anos, foi assim, pra mim, profissionalmente me ajudou muito. Não trabalho com isso hoje, mas de alguma forma aquilo contribuiu muito pra mim, pra eu ser quem eu sou hoje. Isso é muito legal, porque tudo que a gente faz na nossa jornada, né, seja empreendendo ou não, seja na CLT, a gente vai adquirindo bagagem, né? Sim. Então, assim, nunca é do nada, né? É Não. construído mesmo. Sim, é bem construído mesmo. Eu aprendi muito lá. Eu amava a empresa, eu amava as pessoas que eu trabalhava, só que eu não gostava mais do meu trabalho. Tipo, eu trabalhava lá, eu ia trabalhar feliz. Eu nunca tive aquele negócio, ai, não aguento mais trabalhar. Não era isso. Mas eu não fazia o que eu amava lá dentro. Aí eu sentia como se eu estivesse fazendo algo errado dentro da empresa, porque eu não gostava de estar lá dentro da empresa. Sim. E aí eu comecei a fazer um curso de cabeleireiro. Eu acho que isso foi antes de eu casar e eu não gostei do curso. E aí, quando eu casei, eu falei, não, agora eu quero fazer o curso de cabeleireiro numa escola específica aqui de São José. E lá eram 2 turmas anuais. Era, tipo, no começo do ano e uma no meio do ano. Aí o meu marido falou pra mim assim, espera pra você fazer, então, em junho, que daí você faz. Isso foi em 2017. Eu falei, ótimo, vou esperar. E eu fiquei, tipo, de janeiro a junho contando os dias pra chegar, pra eu poder fazer o curso de cabeleireiro, ainda trabalhando lá na Poster Valley. Quando chegou junho, ele falou pra mim, você não vai poder fazer, porque agora a gente precisa comprar um carro e você vai ter que esperar, porque ele é muito certo com as contas. E eu falei, não, eu quero fazer o curso, eu preciso fazer esse curso. Ele falou, você vai ter que esperar até setembro, porque aí a gente termina de pagar a construtora, sobra um dinheiro e a gente consegue pagar o curso. Daí eu falei pra ele, não, João, eu quero fazer o curso agora. Ele falou assim, não, você não vai fazer, não tem como. E eu lembro que ele foi dormir, eu fiquei chorando, e eu chorava muito. E eu falava assim, Deus, por quê? Por que eu não posso fazer agora, né? Por que vai dar errado agora? Eu falei pra ele, não tem problema a gente andar a pé. Ele falou, Gabriela, não tem cabimento a gente andar a pé, sem carro, pra você fazer um curso. Ele falou, não, você vai ter que esperar. E eu falei, não. E eu lembro que eu fui dormir. Eu conto essa história lá no estúdio, as clientes, elas morrem de rir, porque elas pensam que é brincadeira, mas não é verdade. E eu lembro que eu fui dormir, assim, e eu falava, Deus, eu quero fazer o curso. Eu preciso fazer esse curso. E aí, a hora que eu fechei o olho pra dormir, assim, ó, eu via um monte de unha de gel fazendo assim na minha frente. Mentira. Juro. Aí eu lembro que eu acordei e falei assim, eu vou comprar um kit de unha de gel pela internet e é isso que eu vou fazer. Aí o João falou assim, vai dormir. Eu falei, não, eu não vou dormir, eu vou comprar meu kit. Sentei na cama, eu comprei o meu kit, eu paguei R$ 140. Foi o meu investimento. Sim. O meu investimento no estúdio, eu sempre falo, foram R$ 140. Eu comprei o kit.
Chegou o kit, postei no meu Instagram. Preciso de modelos para alongamento de unha. Sabia fazer alguma coisa? Não. Eu não sabia fazer nada. Catei a unha da minha mãe, acabei com a unha dela, lixei a unha dela tudo errado, mas eu fiz a unha dela. Postei. Alongou? Alonguei. Ficou horrorosa. Mas a minha mãe olhou aquela unha e E falou... você não tinha curso de manicure, né? Não, eu sabia tirar cutícula porque eu tinha aprendido lá atrás. Sim. Mas eu não tinha noção nenhuma de alongamento. O que eu sabia eram as coisas que eu via ali no YouTube. Eu não tinha dinheiro pra pagar curso de cabeleireiro, quem dirá curso de extensão de unha. Aí eu peguei e falei, não, postei lá no Instagram, eu preciso de modelos. Cobrava uma taxinha lá de R$40 das meninas e falei, não, eu vou aprender a fazer esse negócio. A minha primeira cliente, ela é minha cliente até hoje, que foi a minha primeira modelo. Que legal. E aí eu fiz a unha dela, e aí eu lembro que eu fiz a unha dela, postei no Instagram, e apareceram várias meninas. Todos os dias eu atendia. Todos os Desde dias. o começo? Desde o começo, todos os dias eu atendia pelo menos uma menina. Isso foi em junho. E aquilo ali começou. Atendi uma ali, uma aqui, uma ali, uma aqui. Aí eu consegui um dinheiro pra poder fazer um curso. Fiz um curso. Era um curso mais básico, mas pra mim serviu pra muita coisa. Não tinha muita coisa na internet, como tem hoje. Não tinham Que ano era esse? Era 2017. Foi o auge do começo de alongamento, Sim. de alongamento de cílios. Na época nem era tão em alta quanto alongamento de unha. E aí eu fiz o curso, foi bom pra mim. Aí eu comecei a atender bastante. Eu comecei a atender na sala da minha casa. Aí o meu marido pegou e viu que na sala de casa não dava pra eu ficar atendendo por causa da posição que eu ficava, né? Não ficava de frente com a cliente, eu ficava de lado. E aí tinha um quartinho lá em casa, ele foi lá, eu tinha uma penteadeira, ele desfez a penteadeira, fez a penteadeira virar uma mesa de unha ali, e aí eu comecei a atender ali. E eu fiquei atendendo ali de junho até mais ou menos setembro, outubro, que foi quando a gente começou a trocar as coisas ali do estúdio. Aí eu consegui trocar a mesa de unha, eu consegui trocar as cadeiras, a gente foi trocando as coisas aos poucos. Tudo dentro da sua Tudo casa, dentro da né? minha casa, Aham. tudo lá dentro de casa. Era um apartamento de qual tamanho? 47 metros quadrados, era Aham. minúsculo. Aquele Sim. quarto era, tipo, E minúsculo. pra você, em algum momento, você assim, de alguma forma você ficava com receio da cliente ir na tua casa? Ou pra você Não. sempre foi, essa aqui são as condições que eu Que eu tenho e tenho, é assim? não, nunca tive vergonha de levar cliente pra minha casa e também nunca tive receio de tipo, ai, nossa, que medo. Ou questão de energia, que o pessoal fala bastante também. Eu orava bastante antes da cliente entrar na minha casa e falava, Deus, se não for pra entrar aqui, que a cliente desmarque, Sim. que não venha. E desmarcava? E desmarcava. Desmarcava. Eu acredito. Desmarcava. Sim. E eu, tipo assim, não quero. Não é só sobre dinheiro, né? É sobre Sim. aquilo que você coloca dentro da sua Sim, casa sim. também. E aí eu lembro que aquilo ali começou a crescer. Aí eu fiz curso de alongamento de alongamento de cílios, de micropigmentação, comecei a fazer design de sobrancelha e ali eu fazia tudo. Chegou um momento que eu, como atendia a partir das 5:30 da tarde, que eu ainda estava trabalhando na Poster Valley, eu não tinha mais como atender cliente. Aí E você trabalhava até que horas nessa época? eu trabalhava das 5:40, né, que eu tinha 10 minutos para chegar em casa, até 2, 3 horas da manhã atendendo cliente. Caramba! Eu atendi uma cliente 5:30, eu atendi uma cliente, outra cliente às 8, outra cliente às 10, outra cliente meia-noite. E eu tenho muitas clientes que vieram da minha casa que elas lembram que eu atendi até tarde da noite. Meu marido chegava, ele trabalhava de segundo turno, ele chegava às 2:15 da manhã e eu tava atendendo cliente. Nossa. Então, assim, era muito corrido pra mim. Aí eu acordava às 6 horas da manhã pra poder estar na Poster Valley ali no dia seguinte. E o cansaço, como é que era? Aí minha imunidade começou a baixar. Ah, tá. E eu comecei a sentir que a minha imunidade estava baixando. Sim. Só que eu ainda tava nessa pegada. Não tinha o que fazer. Meu, não Sim, tem você como. tava focado. Porque tinha um foco ali, imagino eu, que era você sair desse emprego Desse que você emprego, tava, sim. né? Então você acabou. Porque eu falo sobre isso com as minhas clientes. Eu sou mentora de mulheres empreendedoras. E eu falo para as minhas clientes que equilíbrio, muitas vezes, é você poder transitar entre os extremos sem se perder neles. Então, às vezes, vão ter momentos, sim, que você vai trabalhar muito mais, Muito, né? muito. Mas com aquele foco também, sabendo que você está construindo algo sólido para você, para uma tomada de decisão, ou para um investimento num novo espaço, e que pode ser que exija de você Sim. aquela força a mais, sem romantizar, porque é pesado. Pesado. Né? É pesado. Pesado, mas que também você tem um foco naquilo e que não é pra sempre. Não. Que você sabe que é pra um futuro ali melhor, né? E eu lembro que eu falava assim, eu deixava de estar domingo com a minha família almoçando na casa da minha mãe pra atender cliente, porque durante a semana eu não tinha mais horário. Então eu abria minha agenda dia de domingo. Nossa, eu
tem dia de domingo, é domingo direto. Direto, sábado à noite. E assim, por mais que eu estava cansada, eu sabia que eu precisava daquilo pra chegar onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria sair de dentro da minha casa. E eu ainda tava ali na Poster Valley. Eu precisava sair da Poster Valley pra conseguir ter uma agenda maior. E aí eu fiquei de junho, né? De meio de junho ali, até janeiro na Poster Valley. Quantos anos no total nessa empresa? Iam fazer 8 anos que eu estava lá. Bastante. Bastante tempo. E aí eu pedi férias. Janeiro, na teoria, seria um mês ruim pro mercado da beleza, né? Dezembro aquecido, janeiro é um mês mais fraco. Isso na teoria, porque pra mim, janeiro é um dos meus melhores meses até hoje. Olha só. E aí eu falei assim, não, eu vou sair de férias, aí eu vejo como é que vai ser meus atendimentos durante as minhas férias, de manhã, de tarde, de noite, como que eu vou conseguir organizar as clientes na minha agenda, se eu vou ter clientes pra isso, porque eu tinha aquele medo, né? E se eu saio? E aí eu tirei as férias, e aí eu comecei a agendar cliente o dia inteiro, e eu falei assim, não, eu vou sair da Poster Valley. E eu lembro que minha mãe falou assim, não, você tá lá há muito tempo, é carteira assinada, minha mãe, meu pai, todo mundo falou, não sai. Duas pessoas que me apoiaram pra eu sair. O meu marido, ele falou, eu acho que tá na hora de você sair, não, né, de você tentar, se não der certo amanhã ou depois, você tenta outra coisa. E o meu ex-patrão, quando eu fui conversar com ele, que eu voltei das séries, eu falei pra ele, expliquei pra ele, falei, olha, seu Luiz, eu tirei as férias, assim, assado, pra eu ver como é que ia ser o movimento, nanana. Eu lembro que ele falou pra mim uma frase que me marca muito, e eu levo isso pras meninas dentro do estúdio também. Se eu pedir pra você ficar aqui, eu vou impedir o seu crescimento lá fora. E eu sei que você vai crescer lá, não vai crescer mais aqui. Então, assim, eu falei, pronto. Eu com medo de pedir demissão, né? Porque ele era uma pessoa maravilhosa e ele foi lá e me apoiou. Eu falei, era isso que eu precisava. Porque se você for ver, eu não tava tendo apoio. Eu tinha apoio do meu marido dentro da minha casa, mas todo mundo falava pra mim, não sai. Isso daí é fogo de palha. Isso daí amanhã não vai ter mais. E eu falava, não, gente, não, vai ter. Aí eu saí. E isso é muito legal de você falar, porque essa questão do apoio, porque a gente até vai chegar na parte que você tem uma rede de apoio por conta da sua filha, do seu marido e tudo mais, mas muitas pessoas não têm um apoio no dia a dia quando quer tomar uma decisão que envolve um certo risco, que envolve, né, um passo ali numa nova profissão, numa transição de carreira. E pode ser que alguma mulher tá assistindo a gente agora que tá querendo fazer uma transição, que tá querendo tomar uma decisão de começar a empreender ou de mudar de carreira mesmo e tem medo e é julgada pelas pessoas ao redor. E muitas vezes a gente dá ouvido. Não tô dizendo que nunca é para ouvir. A verdade é, as pessoas muitas vezes elas querem nos proteger. Não tem uma intenção ruim. Não. Tem algumas pessoas que sim, né? Que julga meio na maldade. Tipo, querendo que dê errado pra falar, eu avisei. Isso. Mas você falando, eu até escutei exatamente o que você falou. De, ó, vai ser uma modinha. Com o coaching, né? Porque eu sou mentora de mulheres empreendedoras, mas a minha primeira formação pra fazer o que eu faço hoje, e eu ainda sou coach, né? Acaba que eu ainda faço coaching, foi a formação em coaching. E eu sou advogada. Então, assim, eu fiz transição de carreira pra poder ir pra essa parte que eu faço hoje, mas falaram pra mim, como que você vai largar a advocacia por uma faculdade, né, especialização, e o coaching pode ser uma modinha, você vai quebrar a cara. Eu escutei essa frase de amigas, você vai quebrar a cara, e aí? E aí eu falei, e aí que eu vou fazer dar certo. Era quase um tipo, eu vou fazer dar certo. Eu falo, a minha mãe, ela me cobra muito até hoje, de fazer uma faculdade. Eu falo pra ela assim, mãe, faculdade não representa nada, e eu posso ser formada em arquitetura ou em engenharia. Se eu não gostar do que eu faço, eu não vou fazer meu trabalho bem feito. E assim, ela me cobrava muito de fazer uma faculdade, não porque você... Mas eu entendo ela também, né? Porque na época que ela deveria ter estudado, que ela poderia ter tido essa oportunidade, ela não teve. Hoje tem oportunidade, tanto é que minha mãe, ela se formou depois de 40 anos que ela voltou a estudar. Então, assim, eu tento entender o lado dela, eu não julgo ela, mas eu acho que existe esse preconceito de, tipo assim, você precisa de uma formação pra você ser alguém. Imagina, ela não tem faculdade, como que ela vive essa vida, como que viaja, como que faz isso, como que ganha esse dinheiro, mas, nossa, nem faculdade ela tem. Tem muito disso, tem né? Tem muito preconceito nesse sentido, né? E é bem isso que você falou, das gerações anteriores mesmo. Na verdade, não precisa nem ir muito longe. Quando eu fiz faculdade, eu lembro, assim, iludida, coitada, né? Eu lembro certinho que eu estudava num colégio que meus pais pagaram com muito esforço, que era particular, mas assim, eu tinha bolsa de, sei lá, 40%, 50%, e mesmo assim era muito difícil para eles pagarem. Fiz colégios particulares, e nos colégios a comunicação era assim, faça faculdade federal, faça faculdade estadual. E isso ficava na minha cabeça como se
como se eu passasse na faculdade federal, futuro garantido. Entende? Assim, boletos pagos, futuro garantido. E assim, na realidade, depois eu descobri que, não, entendeu? Tanto que nada, porque a verdade beleza, a base que eu tenho hoje para fazer meus atendimentos como mentora, lógico que a advocacia, o campo de batalha, assim como você me falou da loja de baterias, ela também te ensinou muito. Lógico que me ensinou muito, lógico que também o conhecimento das leis e tudo mais de negociação me ensinaram muito. Só que assim, eu me vi num momento com aquele diploma e aquilo pra mim não representava nada, não mudava nada na minha vida. Inclusive eu fiz direito por causa do meu pai, e meu pai faleceu, e quando ele faleceu eu falei, e aí? O que eu vou fazer agora? Porque eu fiz por causa dele, eu ia trabalhar com ele, ele tinha escritório. E agora? O que eu faço? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Foi isso mesmo. Parece forte, mas é forte mesmo. Foi um quem sou eu. E escutando você falar, eu me conecto muito, porque eu passei exatamente por isso. De sentir que, cara, o diploma, porque é o contrário, né? Eu escuto você falar, mas pra mim foi o contrário. Eu olhava pro diploma e falava, cara, não é o que eu quero. O coaching mesmo, a primeira formação que eu fiz de coaching, não tem faculdade. Entendeu? É um curso que muitas pessoas falam até com preconceito, porque tem, né? É um curso de final de semana. Não foi um final de semana, mas foi pouco tempo. Eu concordo que é pouco tempo para você cuidar de uma vida como você cuida. Depois disso, eu quis fazer vários outros cursos para poder me capacitar. Mas é um curso curto, não precisa de diploma. E é a minha profissão até hoje, entende? Então o meu diploma mesmo eu não uso, entende? Isso é muito real. E acontece esse preconceito, né? E aí minha mãe falou, não sai. Meu pai falou, não sai. Eu falei, gente, eu vou sair. A única pessoa que eu acho que eu devo escutar é o meu marido. E olha lá, né? Porque se ele diz pra mim, não faz, e eu quero fazer, eu vou fazer. Se eu sentir que eu tenho que fazer, né? E eu falei, não, eu vou sair. E aí eu saí. Aí eu saí, comecei a atender. Não tinha mais onde enfiar cliente dentro daquele apartamento. Eu não tinha mais horário para atender cliente. E aí foi quando a minha cunhada começou a me ajudar a fazer alongamento. Hoje ela não trabalha com isso, mas na época ela começou a me ajudar a fazer alongamento de unha lá que eu não dava conta. E uma cliente minha, a Bianca, que ela tinha feito um curso de alongamento de cílios e ela começou a fazer alguns atendimentos lá. E aí a gente começou... Lá no seu apartamento. Lá no meu apartamento. 2 colaboradoras. A Bianca ficava na sala e a gente ficava no quartinho. E aquilo ali já não dava mais. E aí você cobrava uma comissão? Sim, a gente sempre fiz de valor de comissão. Mas aquilo não dava mais. Não tinha como, né? Sim. Não cabia mais gente dentro daquele apartamento. E aí eu fiquei de janeiro, que eu pedi demissão, até setembro ainda no apartamento. Com medo de sair. Sim, né? Porque tem toda a questão de investimento, de aluguel, de contrato. Sim. Não é uma decisão simples, né, Gabi? Aí eu falei, não, tá na hora da gente ir pra um espaço, porque aqui não cabe mais. Foi aí que a gente decidiu ir pra um estúdio. Foi meu primeiro estúdio. Aí a gente foi, acho que era dia 14 de setembro que a gente inaugurou lá. E assim, aquilo ali pra mim era um sonho. Tipo, eu falava, meu Deus, tá acontecendo, né? Sim. E aí... A minha cunhada já não foi mais pra lá trabalhar comigo. Eu tinha dado curso pra uma menina que já dava curso dentro do meu apartamento. Eu dei curso pra uma menina e ela começou a atender comigo unha lá. E aí eu fiquei com os cílios e com a unha. E aí depois entrou uma outra menina também que tava atendendo os cílios. Aí ficou nós 3 lá trabalhando. Tinha uma outra, a Maine, que ela é a cabeleireira lá do estúdio. E ela fazia alguns freelances lá de finais de semana, atendia cílios também, porque ela também faz cílios. E aí começou, nas pegada. Foi quando eu engravidei da Bianca. Engravidei da Bianca em 2019, janeiro de 2019. Janeiro não, fevereiro eu descobri que eu tava grávida dela, mas foi final de janeiro que eu engravidei. E aí você tinha seu espaço já, e você tava com quantas colaboradoras? Tava com 2. Tá. 2 e a Maine que fazia alguns nos finais de semana. Tá. Aí eu fiquei com medo. E eu falei, e agora? Vou ter uma criança, como que eu vou levar minha rotina desse jeito, atendendo cliente até meia-noite? Isso que eu ia falar, você também continuou nessa pegada de atender até tarde. Assim, não atendi até 2, 3 horas da manhã mais. Você construiu uma clientela também, né, Gabi? Que era uma clientela noturna, digamos noturna, assim. Sim. Então, as clientes... continuaram vindo à noite. Sim. E eu lembro que eu fiquei com medo. E assim, minha gestação foi uma gestação de risco.
Todos os meses acontecia alguma coisa. Eu tive descolamento de placenta, eu tive descolamento de saco gestacional, depois eu tive placenta prévia, depois eu tive trombose, a Bianca não ganhava peso. Aí eu vivia tendo que ficar de repouso, mas eu não ficava. Eu pegava minhas coisas, não dirigia, né? Porque o médico falou pra eu não dirigir, então ou dirigir ou obedecia. Eu Que era apenas isso que eu obedecia. Eu descia o elevador do prédio, quietinha, entrava dentro do Uber, subia a escada, que nem uma lesma, morrendo de medo, do jeito que eu sentava, eu ficava. E atendia. Meu repouso era sentada. Aí eu falei, gente, não vai acontecer nada, tô sentado quietinho. Caiu um palito no chão e eu falava assim, pega pra mim que eu não posso baixar, que tô grávida. Era desse jeito. Mas eu atendia. Atendi a gestação toda. Até um dia antes da Bianca nascer, eu atendi. Nossa. Atendi todos E os dias. mentalmente falando, como que era essa questão? Porque assim, você tinha tomado uma decisão de sair da CLT, né? Abriu o estúdio, investiu, tinha suas colaboradoras também, porque querendo ou não, também são pessoas que não é que dependem, mas também você tá com uma Tavam equipe, ali. entendeu? Aham. Tem famílias envolvidas Sim. ali também, além da sua, né? Como que foi mentalmente falando? Olha, eu ficava com medo de quando ela nascesse, na gestação, eu falava, bom, ela tá aqui na minha barriga, tá quietinha, tá tudo certo. Mas a hora que essa criança nascer, como é que eu vou trabalhar? Como que eu trabalho? E aí falaram pra mim, se você ficar calma na gestação, a criança nasce calma. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Eu vou ser uma paz, gente, ninguém tira minha paz. E eu não brigava com ninguém. Calma, gestação toda. Eu não conhecia essa, gostei. Não, falaram pra mim, eu falei, eu vou acreditar Aí nisso, você né? foi, nossa. Que era Vou uma anotar paz. essa no meu caderninho. Não, uma paz, não brigava com ninguém. Podia, o mundo tá caindo lá fora, eu tava assim, calma, gente, vai dar tudo certo. Não passei nenhum nervoso durante minha gestação. Na fé que a Bianca ia nascer calma. A Bianca nasceu antes da hora. Ela ficou 7 dias na UTI, ela nasceu, ela teve um desconforto respiratório, foi só isso que aconteceu na hora que ela nasceu. Mas ela nasceu um mês antes. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, a criança foi embora pra casa comigo, e agora? Como é que eu trabalho? A Bianca era calma. A Bianca mamava de 3 em 3 horas e dormia o dia inteiro. Que bênção. Na paz. Eu falei, ai, graças a Deus. E aí começou, o João volta a trabalhar, fica em casa sozinha, e a criança? Aquela queda de hormônios, aquele começo de querer dar uma depressão pós-parto. Falei, não, comigo não. Eu falei, o quê, meu filho? Arrumei a mala da criança, arrumei minhas coisas, fui pro estúdio. Eu falei, vou pro estúdio, não vou ficar em casa não. Quantos dias ela tinha? 21. 21 dias ela tinha. Cheguei lá no estúdio, falei, eu vou começar a atender. As meninas falaram, não, você é louca? Eu falei, gente, eu não vou ficar em casa sozinha com essa criança. Não tem como eu ficar sozinha. Ela é boazinha, ela é quietinha. Eu não vou ficar sozinha com ela, não consigo. Porque eu acho que o que dá depressão pós-parto é a solidão. Por mais que você tenha o tempo todo uma criança ali com você, você não tem ninguém. E eu falei, não. E você sempre também teve uma rotina muito agitada, né? Aquilo ali pra mim era tortura. É. Eu falei, gente, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu acordava, eu tomava banho, eu lavava o cabelo, eu secava o cabelo, eu passava maquiagem, me arrumava, Bianca dormindo, quietinha. Aí eu arrumava as coisinhas dela, botava as coisinhas dela dentro da bolsa, pegava, enfiava ela no carrinho, descia, enfiava ela no carro e ó, ia pro estúdio. Olha que E a minha irmã, ela era professora numa escola, e eu falei pra ela, Carol, vamos fazer uma troca? Trocar aí 13 crianças por uma? Daí ela falou assim, ó, se você pagar pra mim que eu ganho lá, eu saio da escola. Eu falei, não, porque a minha irmã, ela trabalha com criança há muitos anos. E eu falei, não, eu quero que ela fique com a Bianca lá comigo no estúdio. Eu quero que você fique comigo, eu não quero que você fique com ela em casa. Eu quero que você esteja lá, porque se ela precisar de colo, chorar, tem alguém ali com ela. E você tava amamentando também, Eu né? amamentei, eu decidi amamentar ela até 1 ano. Tá. Aí eu peguei... Aí a minha irmã, ela ia sair do emprego dela em dezembro, e isso era final de setembro. Então, aí de setembro, novembro, minha tia e minha mãe ficaram me ajudando, as duas meio que ficavam se escalando ali pra me ajudar com a Bianca no estúdio, porque elas super estavam me incentivando a voltar a trabalhar mesmo, porque sabia que isso ia me fazer bem. E a Bianca, ela ia se encaixar na minha rotina, não era eu que tinha que me encaixar na rotina dela, ela precisava se encaixar na minha rotina. Porque como que depois de uns 3, 4 meses eu ia pegar a criança que ficou dentro de casa e jogar dentro do estúdio com um monte de gente? Falei, não tinha como. Sim. E aí a gente foi se encaixando. A Sim. Bianca foi se encaixando comigo, eu me encaixando com ela nos horários dela, de 3 em 3 horas, ela mamava, dormia 4 horas seguidas, tinha que acordar ela pra ela mamar, porque senão ela não acordava. Olha só. Então, Então, ficar calma na gestação, no fim, já ajudou, né? isso A calma que- da Bianca. Olha, se é Ela verdade. é calma até hoje? Hoje ela é agitada, ela é uma criança hiperativa. É. Fala muito, brinca muito, conversa muito. Quantos anos ela tá? 2. Fala muito. Nossa, deixa até desnorteado, tem hora. Mas ela é uma criança calma, assim. Ela vai... O que aconteceu, pra você entender? E aí ela foi ficando comigo ali no estúdio.
Só que nesse intervalo dela começar a ir pro estúdio comigo, eu precisava do carrinho, subir com o carrinho dela. E lá era um estúdio que tinha escada. Eu precisava de um lugar com elevador. Pra eu poder chegar com ela e conseguir subir tranquila Sim, com ela. sim. Porque não tinha como. Criança, carrinho pendurado, a bolsa, não é, tinha. não. Aí eu falei, não tem como. Foi aí que a gente trocou de estúdio. Entendi. Aí a gente foi pra um lugar maior. Pra gente se adaptar com a Bianca ali também. E dar tudo certo. Mas Aí era um lugar mais caro também. era mais caro, mais E como caro. foi, assim? Porque daí a gente pegou 2 salas, né? E como foi esse sentimento também de dar esse passo? Foi mais Medo. tranquilo? Não foi Sempre tranquilo. esse medo, Sempre né? eu Mas tinha foi medo. com medo mesmo. Fui com medo. Falei, vou com medo, que deu certo lá, vai dar certo aqui também. Uhum. Eu lembro que a minha irmã mais velha, ela tem 2 filhos, ela falava assim, nossa, você leva a maternidade de uma forma tão leve. Eu falei pra ela, as coisas têm que ser leve. Se a gente fica pilhada, ou se a gente fica se pilhando, se cobrando, ou pensando o tempo todo nas coisas, a gente faz tudo ficar muito pesado. Eu falei pra ela, se eu ficar murmurando, nossa, tem que fazer as comidas da Bianca, nossa, tem que fazer minha marmita, nossa, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, nossa, tem que pegar a criança, bota no carrinho, pega o carrinho, põe a criança, desce o elevador, põe a criança no carro, passa na casa da minha mãe, pega a minha irmã, eu falei, imagina, eu vou ficar louca? Aí eu faço o quê? Pega a criança, põe no carrinho, pega a bolsinha, pega as coisinhas. Eu falei, tem que ser calma, as coisas tem que ser leve. A gente que complica. É verdade. Né? Eu poderia dar 1000 desculpas e falar assim, olha, Gi, eu não vou voltar a trabalhar porque a minha filha, eu preciso ficar com ela 24 horas. Não vou pra academia, eu ia com a Bianca pra academia. A Bianca tinha 2 meses, eu enfiava ela no carrinho. Eu falei assim, eu não vou ficar desse jeito que não, gente. Eu tava com quase 90 quilos. Eu falei, não, vou ficar assim. Vai comigo pra academia, assim. Ela acordava, eu chacoalhava ela na academia, fazia ela dormir de novo, botava no carrinho. Eu poderia falar, não, não tem como ir pra academia. Como que eu vou com a criança pra academia? Como que eu vou fazer isso? Meu marido tava trabalhando, não tinha como ele ficar com a criança. Eu precisava fazer isso por mim, não tinha quem fizesse. Você foi julgada de alguma forma pelas Muito, pessoas? muito. Onde já se viu levar criança de 2 meses pra academia? Onde já se viu levar criança de 1 mês pra dentro do estúdio cheio de gente? Mas se eu ficasse em casa também, um povo ia falar. Então, a verdade é assim, a gente vai ser julgada de qualquer Qualquer forma, jeito. né? Independente do que você fosse fazer, você ia ser julgada. Mas a questão é realmente você entender como você tá se sentindo dentro da situação. Aí eu tava feliz. Isso, exato. Muito feliz. Eu falava, eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando da minha filha, eu tô com minha filha perto de mim, ela tá crescendo perto de mim. E o seu marido sempre te apoiando Sempre, muito, né? sempre. Ele falava, tipo assim, não, você tá certo, você vai com ela pro estúdio mesmo. Tipo assim, deixa o povo falar. Vamos falar mesmo. A mãe que fica em casa cuidando dos filhos, o povo fala. A mãe que deixa a criança na escola tempo integral porque tem que trabalhar, o povo fala. A mãe que leva junto, A mãe que leva junto, o povo fala. É Eu isso falei, aí. não vai tá bom pra ninguém. Tem que tá bom pra mim. Pra mim Lógico. tá bom assim? Tá ótimo. Bianca, vão comigo pra academia. Bianca, vão comigo pro estúdio. Que legal. E ela cresceu lá. A Bianca cresceu dentro do estúdio. E aí, a gente lá, Bianca começou a engatinhar, fase de alimentação. Bianca começou a comer, comia lá de 3 em 3 horas no estúdio, continuou mamando no peito, do mesmo jeito. A Bianca fez 1 ano, eu parei de levar ela pro estúdio. Eu falei, não tem como mais, ela precisa ficar em casa um pouco, ter as coisinhas dela, começar a ter a rotina dela aqui, não precisa ela estar tão perto de mim. Sim. Só que eu chegava em casa, a Bianca tava dormindo. Eu saía, a Bianca tava dormindo. E eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero estar perto Eu da quero Bianca. estar perto da Bianca. Aham. E aí eu falei, mas eu também não quero que ela fique dentro do estúdio, tendo só a vida dela ali dentro do estúdio. Que também não é bom pro desenvolvimento dela. E aí eu falei, eu preciso de outro lugar. Eu preciso de um lugar que eu consiga fazer um espaço pra Bianca, uma sala da Bianca, que tem as coisas da Bianca. Legal, eu não sabia dessa parte. Aí eu fui atrás de uma sala. Na época eu tava com cabelo rosa, bem rosa. Eu já te seguia. E eu fui, achei um lugar perfeito lá na Nelson Dávila. A gente foi lá. Lá na conhece- Nelson Dávila, tipo aqui? Não, Heitor Villa-Lobos. Ah, perdão. tá. Falei, que eu tô Nelson com Dávila, eu falei, não, nossa, não. onde que Nelson era? Dávila. Lá na Heitor Villa-Lobos. Na verdade é Heitor quase Ademar de Barros ali, sabe? Sei. E aí eu peguei e falei, não, aqui é o lugar perfeito. Vai ser aqui. Ele não quis alugar pra mim porque eu tinha um cabelo rosa. E ele achou que eu não tinha condições de pagar o aluguel. 1 minuto de silêncio pra essa pessoa. Ele disse- Chupa, pessoa, tá? Chupa. Ele não Você falou. perdeu o real, tá? Tipo, enfim, deve estar fechado até hoje, tá? Deve. Espero que esteja, inclusive. Tá merecendo, tá? Nossa. Ele não falou pra mim, olha, eu não vou alugar pra você porque você tem cabelo mãe. rosa. Mas ele falou assim, o proprietário achou melhor não alugar, porque ele acha que não vai... Porque, na verdade, assim, eu queria pagar a calção, eu não queria esse negócio de fiador. Sim. Eu acho esse negócio de fiador muito chato. Ele queria que eu arrumasse um fiador. Aí a gente arrumou o fiador. Ah, não, o proprietário acha melhor não alugar. Por quê? Porque eu fui sozinha ver...
porque eu não fui com um homem junto comigo pra ver. Aí eu falei, não, tem problema. Eu falei, não, tem problema. Eu falei, não, não era ali. Pronto. Aham. E eu fui embora. Lembro que a gente foi embora e a gente ia passar na casa da minha sogra. Eu passei ali na Avenida Salinas e tinha um ponto lá que a vida inteira, desde quando eu comecei a namorar com o João, era um salão de beleza. E eu falava, gente, que salão lindo. Nossa, que lugar lindo. Aonde que é? É onde é o meu estúdio? Qual- Na e Avenida Salinas. A Avenida Salinas é perto da onde? Ali é perto do... Sabe onde tem aquelas provas do Detran? Que o pessoal faz pra tirar habilitação? Eu sei, quer dizer, É bem ali no comecinho do bosque. É Tá. bem... tá, eu É ali sei que pertinho. eu tirei carta ali. É tipo, praticamente na frente, um pouquinho mais pro lado, Tá. assim. E aí eu passei lá na frente e falei, nossa, aqui seria perfeito, né? Se tivesse pra alugar. Aí o João falou, mas não tem nenhuma placa pra alugar? Não tinha. A gente entrou, tipo, no aqueles negócios de imóveis pra alugar Sim. São José. Tava lá. Fazia, tipo, 2 horas que eles tinham colocado pra alugar. Não acredito. Aí eu liguei e falei, moça, eu quero ficar com aquela casa. Por quê? Porque é casa embaixo. E o estúdio é separado, entra pela lateral e o estúdio é em cima. Eu falei, eu vou ficar perto da minha filha? E aí ela fica lá embaixo. Eu falei, é aqui que eu vou? Aí eu peguei e fui lá, a gente foi lá, foi conhecer. E o dono da casa tava lá. E aí eu peguei e falei, gente, é aqui mesmo? Sabe quando você fala, é aqui? Aham, dá Você até tem uma aquela paz no coração, eu sei, e quando você eu fala, cheguei aqui, por isso foi que não assim. deu certo lá, ainda bem Sim. que não deu certo, porque era aqui. Aí eu falei, agora eu vou me mudar pra aqui, pra essa casa, e o meu estúdio é em cima. E eu vou ficar perto da Bianca 24 horas. Eu vou ter minha filha perto, eu vou estar perto dela, ela vai estar ali comigo e ela vai estar no conforto da casa dela. Sim. E foi isso que a gente fez. A gente se mudou. O estúdio é tudo separado, entrada separada, tudo. Eu acho que tem gente que nem sabe que eu moro lá embaixo. Sim. Mas é o lugar perfeito. Então você mora ali. Moro embaixo, ó. Que demais. E por causa da Bianca, eu precisava ficar perto dela. Eu falei, não tem como. E o apartamento, então, você ficou naquele apartamento, aquele lá onde você começou a atender, você tava naquele apartamento. Eu tinha me mudado lá e a gente tinha alugado o apartamento, porque quando a Bianca nasceu, o apartamento ficou pequeno pra gente, né? Tipo assim, ela precisava andar, engatinhar, essas coisas, o apartamento era muito pequeno. Era um apartamento perfeito pra casal, mas pra criança já não dava certo. Sim. E aí a gente resolveu mudar, a gente foi pra Avenida Cidade Jardim ali, e da Cidade Jardim a gente se mudou pra lá. Tá. Então você tá agora nesse lugar, Nesse né? lugar. Que é embaixo a sua casa. Isso. E em cima é o estúdio. Estúdio. Então, no fim, a Bianca, desde sempre, esteve ali. com você, agora Todo está dia. também. E Certinho. assim, hoje você tem esse espaço, né? Que você tá com quantas colaboradoras? Agora são 7 meninas. 7 meninas. 7 que meninas. fazem o quê? Ó, tem alongamento de unha, alongamento de cílios, tem a manicure tradicional, tem cabeleireira, tem maquiadora, tem micropigmentadora, tem tudo. Caraca! Tudo. E Gabi, assim, a gente sabe que nada é do nada, né? Você tá Não. contando a sua trajetória, desde quando você tava na CLT, como era atender até tarde, e todas essas transições que você foi passando durante gestação, e os medos e tal. Mas o que você consegue me falar que são, assim, os seus diferenciais? O que fez essas clientes fidelizarem, estarem com você até hoje, e esse crescimento que você teve? Né? Eu acredito que além das clientes gostarem do trabalho do estúdio, eu sempre falo que o estúdio tem um diferencial que a gente realmente trata o cliente como a gente gostaria de ser tratado, né? A cliente, ela vai lá, ela morre de rir. É uma pior que a outra lá dentro. Então, assim, as meninas se encaixam muito bem. O ambiente do estúdio ele é muito gostoso. É um ambiente de harmonia. Não tem aquele negócio de, tipo assim... Ai, nossa, fulano não gosta de fulano. Nossa, não sei o que. E dentro do estúdio não tem isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E, assim, todas as vezes que vai entrar alguém novo, o meu medo é esse, sabe? De uma pessoa entrar e estragar aquilo que tá perfeito ali. Sim. A gente atende cliente até tarde, né? Até que horas vocês atendem? Eu atendo até umas 10, 11 horas. As meninas não tanto, né? Porque elas têm que se locomover pra ir pra casa delas. Mas nosso atendimento é até tarde. A gente atende até tarde. E isso é um diferencial, né? Porque se a gente sim. for olhar, assim, pra concorrência ou pro mercado, assim, salões que atendem até um pouco mais tarde, é o quê? Sim. 8 no máximo, começa às 6, um alongamento de unha, vai até umas 8 no máximo, né? Não, a gente atende até 8 horas. Estão marcando cliente ainda pra começar às 8 e a gente terminar. Porque o nosso público são clientes que trabalham, né, em horário comercial. Sim. Como que eu vou dizer pra ela que meu último horário é às 6 horas, sendo que talvez 6 horas é o horário que ela vai estar saindo do trabalho. Então, Sim. não tem como eu fazer isso. Então, assim, como eu também sempre acostumei as clientes a eu atender até tarde, eu
acostumei, eu tenho que continuar dessa forma. E pra mim, eu gosto. E você falar pra mim, você prefere acordar 7 horas da manhã ou você atender até 11 horas da noite? Eu prefiro atender até as 11 horas da noite. Eu funciono muito melhor à noite, assim, Sim. sabe? De manhã eu gosto de levar a Bianca pra escola. Eu gosto de ir pra academia, fazer minhas coisas e atender a partir das 9h30, 10 horas. Mas eu gosto de ir até tarde. Sim, sim. E assim, você criou uma rotina que funciona pra funciona. você, porque hoje você é dona do seu horário, Sim. né, da sua agenda. Então você criou da maneira que funciona pra você, até mesmo porque tem a Bianca também, apesar de antes nunca isso foi alguma questão, mas hoje você também consegue levá-la pra escola, Sim, estar com ela aquele tá período da perto, manhã. né? Sim. Eu e o João, a gente procura levar juntos ela pra escola, que a gente fala assim, ela tem só 2 anos, mas ela vai lembrar dos Claro. 2 levando, ou dos 2 buscando. Assim, buscar todos os dias eu não consigo, mas levar e eu, tipo, falo, não, vamos levar Você ela. vai. Porque é o momento que a gente tá ali junto com ela. A gente às vezes não consegue almoçar os 3 ali na mesa, mas a hora que a gente consegue, a gente faz isso. Tá. Mas a gente procura sempre estar ali junto, sabe? E tendo ela perto. Hoje meu marido tá fazendo home office, né? Ele trabalha em Embraer, mas a área dele ficou de home office desde a pandemia. Mas, então ela tem o pai perto, ela tem a mãe perto. Sim. Eu acho isso é muito importante pra ela. Sim. Agora, dela ter só a mãe ou só o pai, eu acho que ele ficaria uma falha. E o meu medo era esse. Eu chegava, ela tava dormindo e falava, que horas que essa criança tá vendo a mãe? Né? Sim. E eu não tô querendo levar ela pro estúdio porque ela dorme cedo, ela tem a rotina dela. Mas como que ela vai ficar sem mim também, né? E a minha irmã cuida dela até hoje. A minha irmã tá lá com ela até hoje, fica com ela assim. Mas a minha irmã não é a mãe dela, né? Então, por isso que eu gosto de ter ali ela perto de mim. E é legal eu te escutando falar, porque eu imagino assim, quando você começou, era você que fazia tudo. Então, você atendia, você confirmava a agenda, você marcava as clientes, cuidava da agenda. E você também aí engravidou, aí teve a Bianca, e tem os papéis da empreendedora e tem os papéis de Mãe. casa, da mãe, de ser mãe, de ser esposa e tudo mais. Como era pra você essa questão dos papéis da empreendedora? Como que você lidava com a sua organização? Olha, até hoje eu não consigo delegar agenda. É eu que faço marcação de cliente, agendamento de cliente, confirmação de cliente. Por quê? Eu tenho uma dificuldade muito grande de achar que a pessoa não tá respondendo o cliente como eu gostaria de responder. Eu já tive secretária, mas é uma dificuldade que eu tenho. E eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim. E, tipo, o João já cansou de falar, meu, você precisa delegar isso. Eu não consigo. A questão de agendamento, marcação de cliente, e de estar ali respondendo cliente no Instagram, no WhatsApp, sou eu. Eu preciso fazer isso. Então, assim, respondo de manhã, um pouco à tarde, no meio da tarde, zero as mensagens e à noite eu respondo tudo. Só que eu fico louca, né? Porque daí eu falo, gente, eu sei que eu preciso delegar isso pra alguém. Já deleguei muitas coisas, mas é uma dificuldade que eu tenho, sabe? Sim, eu gosto sim. de ter esse contato com o cliente, de saber exatamente o que o cliente quer. Às vezes eu acho que a pessoa não responde ou não entendeu o que a cliente tá querendo. Às vezes a cliente fala assim, eu queria fazer um exemplo, um volume russo mais light. Aí, a pessoa não vai saber explicar pra ela que o volume russo é um cílios pesado por natureza, que daí a gente tem outras opções de cílios, essas coisas, sabe? Sei, Aí eu falo, a claro. pessoa não vai fazer que nem eu tô fazendo. Não, deixa que eu faço. E eu prometo que esse ano eu ainda vou trabalhar isso em mim. Sim. E vou delegar isso pra alguém. Mas é muito difícil, porque daí, assim, o que acontece? As funções de casa, graças a Deus, eu tenho o João que me ajuda muito. Ajuda não, eu sempre falo que ele faz a obrigação dele ali, né? Porque ele mora ali, então ele faz o que tem que ser feito, né? Ele como pai, eu chego lá, eu não preciso dar janta pra Bianca, eu não preciso dar banho nela, porque ele já fez isso, né? Então é o que eu sempre falo. Se toda mulher tivesse um marido que fizesse a obrigação dele da forma certa, as mulheres trabalhariam mais, seriam muito mais bem-sucedidas, conseguiriam se dedicar também pra carreira. Porque é o que eu falo, isso aconteceu comigo, tá? Um exemplo real. O João teve que um período aí da pandemia, teve que ir pra outra cidade, trabalhava de segunda a sexta-feira e eu ficava de segunda a sexta com a Bianca. Agora inverte a situação. E se fosse eu viajando de segunda a sexta, deixando ele com a criança? O que iam falar sobre mim? Que merda de mãe que larga a criança a semana toda com o pai. Mas o João não. Nossa, ele é um cara maravilhoso, um homem perfeito, porque ele tá saindo pra trabalhar, pra sustentar a casa.
qual que é a diferença, né? Sim. Então, assim, a gente tem muito isso ainda. Tem. E eu falo, se toda mulher tivesse um marido que fizesse as obrigações da forma como tem que ser feito, as coisas seriam melhores para o casal, sabe? Mas a mulher chega em casa, tem que fazer comida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque tá todo mundo ali esperando dela. Não tem como a mulher ela se dedicar profissionalmente também. Então a gente tem, eu falo, eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? O João, ele como marido, como pai, eu sempre falo, eu não posso falar isso aqui dele. Como pai, eu não preciso pedir algo pra ele fazer pra Bianca, tipo, troca a fralda dela. Não, ela já tá trocada, ela já tá de banho tomado, ela já tá jantada, ela já tá belezinha, ela já tá ali pronta pra dormir. Às vezes eu desço, ela tá até dormindo já, sabe? Ele sempre foi o que me apoiou desde o começo, né? Ele sempre me apoiou, ele nunca virou pra mim e falou assim, nossa, mas você vai trabalhar hoje, domingo? Ele nunca falou isso pra mim. Tipo assim, então ele nunca me brecou. Ele sempre me empurrou, né? Eu falo que a pessoa que tá do nosso lado, ela é responsável também pelo nosso crescimento. A gente não cresce sozinho, né? Planta não cresce sozinho. A gente precisa ter um apoio. Eu falo, talvez se eu não tivesse com o João, eu não estaria onde eu estou. Eu estaria em algum lugar, porque eu sabia onde eu queria chegar. Mas talvez eu não estaria aonde eu estou, porque eu tive um apoio, né? Esses dias alguém aí falou, a Gabriela teve sorte porque o João investiu nela. O João nunca investiu em mim. O meu investimento foram R$140. O estúdio sempre se pagou. E mesmo se o João tivesse investido em você, foi ele que ficou lá trabalhando até tarde. Foi ele que respondeu todas as clientes, que marcou, que desmarcou. É o que eu falei. Entende? Nossa, gente, não pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, o João nunca investiu em mim. O investimento dele foi o apoio. Ele injetou apoio em mim. Dinheiro ele nunca me deu. Entendeu? E às vezes esse investimento... Mesmo que ele tivesse dado, vamos supor que ele tivesse dado. Somos um casal, a gente tá crescendo junto, né? Mas eu falo, eu não cheguei onde eu cheguei por causa dele, né? Eu falo que a gente ali se completa. Inclusive, o maior investimento do João foi falado, não vai comprar esse curso de cabeleireiro agora, Foi. você vai comprar um carro. Foi. Porque daí você não fez aquele curso. Não fiz. Aí investiu 140 nas unhas. Nas unhas, né? 140. Foi aquele não que ele falou pra mim que investiu. É o que eu falo. Verdade. E é assim que funcionam as coisas, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa porque a gente é teimosa, mas Deus fala, não, minha filha, não é isso que eu tenho pra você. Você presta atenção, porque cabeleireiro você não vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso. Não é isso que tá escrito pra você, espera um pouquinho. Você vai trabalhar com unha, porque foi a unha que me levou aonde eu tô, né? Foi ali que eu comecei. Então, assim, eu falo, o estúdio se pagou, o estúdio se investiu sozinho. O que eu tive é que toda mulher deveria ter apoio dentro de casa. Uma pessoa fala assim, vai lá e faça. Você consegue. Você vai trabalhar até tarde, eu faço sua comida pra você. Eu desço, Gi, a minha janta tá pronta. Se eu tô na dieta, é dieta que ele faz. Se eu quero comer porcaria, ele compra porcaria, sabe? Então, assim, eu tenho uma pessoa ali que tá ali falando assim, não, vai dar certo, faz isso que vai dar certo. Ou ele fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu acho que você poderia fazer dessa forma. O financeiro do estúdio não é a obrigação dele fazer. Ele faz pra mim. Fechamento todo domingo, toda segunda-feira. Ele tem o trabalho dele. E isso é um favor que ele me faz, né? Eu falo, isso realmente é um favor, não é a obrigação dele. Ele vai lá e faz fechamento, ele faz pagamento das meninas, ele faz tudo. Então, assim, eu vejo que ele quer ver o meu crescimento também. Isso também é muito importante. Com certeza, na verdade, assim, é uma rede de apoio. E nesse nível, né, que você tá contando pra gente, é muito legal te escutar falar, né? Porque... você falou, ele faz o que é o papel dele mesmo, de cuidar da Bianca, ou de te dar o apoio. Mas, assim, a diferença que faz você ter uma pessoa que é um balão e não uma âncora, né? Porque a gente também sabe que tem o outro lado da história, que são pessoas puxando pra baixo. Não, o relacionamento, principalmente, mas em família ou amigos. Mas o relacionamento, a pessoa que tá do seu lado, tá te puxando pra baixo, ou te tá falando, você não vai conseguir, você tá fazendo isso, ou não ajuda em nada, que seria o papel, né, não tá ajudando em nada, é lógico que isso desacelera o processo, né? Então é muito legal te escutar falar, né, e saber o reconhecimento que você tem também em relação a ele, porque isso é importante com certeza pra ele também, de escutar. E o que eu queria saber de você é assim, você sempre produziu conteúdo na internet desde o começo? Sempre. E você também atribui a isso também os seus resultados, a questão de você... a sua espontaneidade na rede social e tudo mais? Sim, sempre. Sempre postei desde o comecinho até as unhas mais feias, que eram as unhas do começo, né? Que eu não tenho vergonha, que era o meu começo. Eu sempre falo. Tá lá ainda, se eu for lá.
Se eu for lá, tá lá, tem unhas lá horríveis. Mas é o meu começo, né? Às vezes acontece, às vezes, de chegar uma cliente de algum outro lugar com uma unha ou uns cílios mal feito, assim. E eu falo, a pessoa tá começando agora? Ah, ela fez um curso. Falei, então é por isso. Porque o começo de ninguém é bonito, né? Então, mas eu nunca tive vergonha do meu começo também. Tá? Então eu sempre falo isso pras alunas também. A gente não pode ter vergonha no começo. Sim. Tem que postar, produzir conteúdo. Ai, tá passando vergonha? Ai, tá passando vergonha mesmo. Não tem problema. Deixa eu passar vergonha aqui sozinha. Nossa, que ridículo. Ela tá se achando. Deixa eu me achar. Eu falo, deixa eu. Deixa eu passando vergonha. Deixa eu me achar aqui na internet. Porque quem não é visto não é lembrado. Né? Sim. Ai, quem faz alongamento de unha aqui em São José? Não sei. Não vejo ninguém na internet. Ah, a Gabi faz, porque a Gabi tá postando. A Gabi sempre tá postando. Eu tenho muito isso com loja de roupa, né? Ai, nossa, hoje uma amiga perguntou, sabe onde vende vestido pra casar em casamento civil? Eu, na hora, falei pra ela 3 nomes de 3 lojas. Que Porque produzem eu conteúdo vejo na muito. internet. Não é loja que eu compro, é loja que eu vejo, né? Bom, Então eu acho que a internet ela é muito importante. A gente tem que estar postando desde do seu trabalho, dia a dia. Eu conheci, na verdade, seu trabalho porque não lembro agora quem foi, mas eu vi postando, acho que foi a Gabi Amabile. Eu vi a Gabi postando, daí eu falei, caraca. Daí eu mandei mensagem pra você e foi muito legal você falar do atendimento, porque eu lembro certinho que, assim, uma coisa que eu tenho pavor no mundo é desmarcar. E aí eu lembro que eu precisei desmarcar, eu não lembro o que aconteceu, mas eu te mandei mensagem um dia antes para desmarcar. E eu até falei, nossa, meu, desmarcar um negócio em cima da hora e tal. E você foi super, tipo, olha, que pena, Gi, mas então tá bom, vou te aguardar numa próxima oportunidade, tô te desmarcando aqui, mas olha, agenda de novo. Sabe assim? Sim. Bem leve e bem compreensiva também, né? Tinha acontecido alguma coisa, não lembro agora. E esse atendimento ao cliente faz muita diferença. Muita diferença. Então, assim, te escutando falar, vendo a sua história, das coisas que eu já tinha observado, a gente vai vendo que o sucesso, ele vai deixando rastros, sabe? Não existe sucesso da noite pro dia. Não. E o sucesso deixa pistas. Não tem essa de, nossa, foi sorte, foi o acaso, foi o João, ou foi isso. Não, não foi. Foi trabalho duro mesmo, de várias coisas, né? Então, assim, desde o atendimento ao cliente, ao diferencial de trabalhar até tarde, de você atender aquela pessoa como uma vida que quer se divertir, que quer estar lá num ambiente descontraído, que quer estar num clima gostoso. Tudo isso, sabe? Tudo isso vai formando quem você é e vai formando as clientes que você atrai também. Que eu tenho certeza, igual eu. Eu até falo pro meu namorado, quando ele conta alguma coisa do trabalho e tal, eu falo assim, nossa, amor, eu atraio clientes tão maravilhosas, sabe? As minhas clientes são tão, assim, compreensivas ou com uma energia boa. Claro, né? A gente atende de tudo, mas assim, a maior parte é o quê? Aquelas clientes que eu falo, caramba, eu sou grata por atender essa pessoa. Porque eu acho que a gente atrai muito também isso, né? Tem cliente que vai lá em dias que nem é de agendamento pra ficar lá conversando. E várias clientes que vão lá, ou que fazem o atendimento e ficam lá com a gente, sabe? Então isso pra mim é muito gostoso pra mim. Eu sabia que a cliente ela não tá ali só pelo meu trabalho, ela tá porque ela gosta ali do ambiente, né? E tem bastante meninas que vêm por indicação e falam assim, ai, fulana disse que aqui era bem gostoso, que vocês eram muito engraçadas. Ai, eu tô adorando estar aqui. Isso pra mim é importante, né? E em curso eu falo muito isso, eu acho importante eu falar é que a gente não cresce da noite pro dia realmente e a gente tem que abrir mão de muita coisa. Porque quando às vezes a gente vê o sucesso de uma pessoa e fala assim, nossa, olha a Gi onde ela tá, nossa, ela é coach, ai, vou virar coach também. E não é assim, né? A gente sabe que não é só isso, a gente tem que estudar, a gente abre mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa, de viajar, de estar com família, de almoçar com a família, de sair à noite, de dormir. Eu abri mão de muitas coisas. Eu não saí do meu apartamento e simplesmente surgi dentro lá do estúdio hoje o tamanho que ele é. Não. Eu trabalhei muito, eu trabalhei dia, eu trabalhei noite, eu estudei, faço curso, não para de fazer curso. Conhecimento a gente não pode parar. E eu sempre falo isso, se a gente não acompanha o mercado engole a gente. Todo dia muda, todo dia é uma coisa nova, todo dia tem uma novidade. E a gente tem que saber o que tá acontecendo, né? A gente não cresce do dia pra noite, tá? O que eu quero pra mim daqui a 3 anos, o que eu tenho que fazer hoje pra eu chegar lá? E foi isso que eu fiz lá no começo. Eu idealizei na minha cabeça um dia que eu queria ter um salão, né? De cabeleireira, porque eu queria ser cabeleireira. E quando eu imaginava um salão pequeno, um salão de bairro, assim. Eu não imaginava nunca ter um estúdio do tamanho que eu tenho hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, com esse monte de menina trabalhando comigo. Não foi isso que eu sonhei um dia. Eu sonhei pequeno demais.
eu acho, para aquilo que Deus tinha pra mim. E Deus falou assim, não, minha filha, não é cabelo, é unha, e é a unha que vai fazer você chegar onde eu quero que você chegue. Então, assim, pra gente chegar onde a gente tem que chegar e onde a gente quer chegar, a gente tem que trabalhar. Não, muito. Né? Trabalhar dá trabalho. Dá trabalho. E vai ter que trabalhar muito sim, né? Não Muito. dá pra romantizar a vida empreendedora, porque não tem nada de romântico, de fácil. Pelo contrário, Não. é trabalho duro. O que eu costumo dizer é que quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, né? Quando a gente faz com amor, a gente faz aquilo sabendo que faz sentido pra gente. Então aquilo a gente toca, vira ouro. Flui, né? Porque gostoso. a gente. É, exatamente. Mas isso não quer dizer que não vai ter suor, que não vai ter lágrima, que não vai ter cansaço, exatamente, que não vai ter que lidar com todo tipo de cliente também, né? Porque por mais que atraia as clientes, a gente também lida com todo tipo de pessoa, é lidar com o ser humano, não é energia, que não é fácil, Não é fácil. entendeu? E assim, é legal te escutar falar, porque a gente vai vendo crescimento, né, ao longo dos anos, da maneira que você foi fazendo as tomadas de decisões. Mas o que eu quero te perguntar é assim, tem uma parte aqui do podcast que eu faço algumas perguntas de coaching mesmo, né? E te escutando falar, eu vejo que o estúdio pra você hoje é um sonho realizado. Por mais que você tenha sonhado pequeno. Né? E eu até tem uma frase até que eu gostaria de dizer que é: a sua empresa pode ser pequena, os seus objetivos não. Né? Sim. Que às vezes a gente sonha pequeno pensando na nossa realidade. Quando na verdade a empresa pode ser pequena. A realidade hoje pode ser limitada, mas os seus sonhos não. E você tem algum sonho hoje? Hoje? É. Olha, te peguei, hein? Que pergunta! Te peguei. É, coaching é isso. É coach mesmo, porque hoje se você falar pra mim assim, qual que é o meu maior sonho, eu acredito que o meu maior sonho hoje é eu poder dar uma boa educação, uma boa estrutura pra Bianca. Agora falar assim, os meus sonhos, eles se realizaram, né, conforme, assim, claro que eu tenho outros sonhos, assim, na vida, mas, assim, eu acho que hoje o meu maior sonho, eu trabalho hoje pra poder dar uma condição de vida boa pra Bianca, de dar um bom estudo pra ela, de dar uma boa estrutura pra ela poder crescer num lar gostoso, pra ela poder, sabe, ter lembranças afetivas boas, ela não passar por situações, talvez, que eu tenha passado na minha infância. Eu acho que o meu maior sonho é esse, Sim. né, mas meu sonho, se você perguntasse pra mim há 2 anos atrás qual que era ter um estúdio maior. Sim, né? E te escutando falar, eu pensei, nossa, imagino que o sonho dela é realizar profissional. Eu até imaginei que você fosse pro lado pessoal, porque eu imaginei que o pessoal você tá vivendo, né? Mas é lógico, a gente tá no nosso estágio agora e os nossos sonhos a gente vai formatando novos, né? Porque a vida, né? Exato. Eu falava assim, ai, meu sonho era ir pra Disney. Aí eu falo todo ano, né? Ai, meu sonho é pra Disney. E o João fala, mas você já foi? Não, mas é meu sonho de novo, eu quero ir de novo. Sim, ué. Renovei o sonho aqui, ó. Agora tem uma data nova. Eu quero ir de novo. É. Né? Mas assim, sonhos materiais a gente tem, claro, né? A gente, nossa, eu sonho em conhecer vários países, sonho em fazer várias coisas, assim, mas um sonho pessoal mesmo, eu acho que porque é por isso que eu trabalho, né? É isso. Da Bianca, Da Bianca, né? Ai, que ver ela legal. crescendo com uma boa estrutura mesmo. E você tem alguma meta pra esse ano? Pra esse ano? Olha, a meta que eu tinha era o crescimento ali das colaboradoras, né? Que eu consegui já essa meta logo no começo. Mas eu acho que eu tenho metas financeiras ali dentro do estúdio, sim. Né? Que eu todo começo de ano eu estipulo metas. Eu não escrevo metas, eu guardo as metas. Eu não tenho esse costume de escrever metas no começo do ano, mas eu idealizo metas na minha cabeça e vou tentando fazer isso acontecer durante o ano. E eu tenho também a meta de aumentar a quantidade de cursos ali dentro do estúdio. A gente tá montando até uma sala de curso bem legal lá, pra gente conseguir realizar isso também. E você dá curso tanto de unhas quanto de cílios? Quanto de cílios. De micro também. E é individual ou é em grupo? Tem em grupo e tem em VIP também. A gente faz das duas formas. Tem gente que prefere, às vezes, aprender ali individual, que às vezes a pessoa tem a dificuldade ou gosta mesmo de ter atenção só pra ela. Sim. Eu gosto também de dar bastante curso VIP. Sim. Gosto. Mas dou em turma também. E você teve medo de dar curso? Tive. Como eu tinha medo de não conseguir passar o que eu sabia, sabe? Da pessoa conseguir raciocinar ali junto comigo. Sei. Eu nunca tive vergonha de falar, ou esse nervosismo eu não tenho, mas eu tinha medo, às vezes, da pessoa não conseguir entender o que eu tava explicando, mas isso aí foi só... Porque assim, nas minhas sessões eu vejo assim, eu tenho até bastante clientes da área da beleza, porque eu atendo só mulheres, Só mulheres. né? Então muitas têm...
loja de roupas, ou trabalha com alongamento de cílios, alongamento de unha, micropigmentação, cabeleireira. E aí, essa parte de curso, eu acabo entrando, fisioterapeuta, esteticista, e eu acabo entrando na questão de dar curso, né? Porque, querendo ou não, a mentoria também ela serve para aquela empreendedora que deseja poder escalar o próprio negócio, poder ganhar por sua hora, ou parar de só vender a hora e começar a ganhar de outras maneiras. Então, tipo, dar curso, você começa a ganhar mais pela hora de trabalho, né? Porque tem um valor embutido ali que você capacita as pessoas para algo, né? Então, uma coisa é você vender para uma pessoa jurídica, ou seja, ou que vai se tornar uma pessoa jurídica, outra coisa é para pessoa física, que você entrega o trabalho final ali, que é o alongamento de unha, o alongamento de cílios. Agora, quando você entrega uma profissão, aquilo tem um valor maior. Então, você cobra mais por isso. Então, eu também sempre falo para as minhas clientes. E a gente se cobra também. Se cobra. Por isso que eu quis saber do seu medo, porque é o que eu escuto de volta. Se cobra. Nossa, Gi, mas eu vou dar curso? Eu não sei se eu me sinto capaz, eu não sei se eu vou conseguir passar isso para as pessoas. E te escutar falar é legal, por quê? Porque a gente desenvolve isso também. Assim como a gente desenvolve a habilidade de fazer bem a unha, que lá no começo não, né? Era horrível. Você também desenvolve a habilidade de ensinar, de passar aquilo. Mas você precisa o quê? Começar. Você precisa se pôr à prova. Você precisa fazer, né? Porque muitas mulheres paralisam, né, Gabi? E te escutar falar, eu vejo que você é uma fazedora, né? Executora mesmo. Faço. Não. O medo, ele não... Lógico que eu tenho medo de muitas coisas, mas eu não deixo aquilo, tipo, tomar conta, sabe? Tipo, eu vou deixar de fazer isso por medo de não dar certo. Não, eu vou saber se vai dar certo ou não se eu tentar. Então, assim, eu lembro que eu comecei a dar curso na minha casa. As pessoas me procuravam, eu não dava curso. Falei, bom, vou montar uma apostila, vou montar um material de estudo e vou dar curso sim. E vou dar curso, por que não? E comecei a dar curso lá no apartamento. E até hoje eu ministro curso. Dou curso em turma de no máximo 7 meninas. Não gosto de dar curso em mais meninas do que isso. Quando é alongamento de cílios, alongamento de unha, eu gosto de menos ainda. Tipo, 4 no máximo. Mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ensinar. E que legal, que é uma coisa que você construiu também, né? Assim como tudo na sua carreira foi construído, foi com medo mesmo, e o medo ele vai vir. A questão é o que a gente vai fazer com aquele medo. Se a gente vai dar poder pro medo ele crescer ou não, né? E assim, Gabi, infelizmente a gente tá chegando ao final do nosso podcast, mas assim, nossa, quanta bagagem. Quando eu li a sua história, que eu te pedi pra me falar uns tópicos, né? E eu até falei, manda por escrito, porque eu imaginei que se você mandasse áudio, ia ser 500 áudios, e assim, e poderia ter muitos detalhes que eu talvez ia me perder, né? Então eu falei, não, me manda por escrito, e aí você mandou, e aí você até falou, olha, eu tô atendendo, mas vou te mandar e tal. E assim, se você pudesse deixar, você já deixou vários, na verdade, mas se você pudesse deixar um aprendizado, uma frase, alguma coisa que você sabe que fez diferença pra você, que você aprendeu ao longo desses anos e que você quisesse deixar para as mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente agora, o que você falaria? Olha, não desistam. Se tem alguma coisa no coração de vocês que vocês acham que vão dar certo, vão lá e façam, independente do que vão falar. Porque falar, as pessoas vão falar, vocês fazendo certo ou vocês fazendo errado. Façam. Não tenham medo. Né? E isso é muito real, porque assim, às vezes a gente deixa um desejo do nosso coração de lado, né? Porque a gente fala, não, as pessoas estão falando, ou eu tô me julgando, que a gente se julga também. Então o mundo é dos fazedores. Eu vi essa frase esses dias e eu amei. Imagina você, se você não tivesse entrado para esse mundo, se você fosse advogada, aonde você estaria hoje? Eu, se não tivesse saído da Poster Valley, aonde eu estaria, né? Se eu não tivesse tentado, talvez se eu tivesse escutado uma pessoa que diz pra eu não sair, pra eu não fazer, né? E assim, eu converso muito com Deus, eu sempre falo muito com Deus. Aquele dia que eu tava chorando lá, fazendo um escândalo. Ele falou com você também, ele falou, dia, deixou bem né? claro, né? Mostrou pra mim o que eu tinha que fazer. Mas eu sempre peço muito assim, sabe? Tipo, sabedoria, me encaminha se eu tô na dúvida, me dá a resposta. Eu preciso de resposta. E naquele dia que eu pedi demissão, Deus me deu várias respostas. E a maior resposta foi quando eu fui pedir demissão. E o seu Luiz falou aquilo pra mim. Eu vou impedir o seu crescimento se você ficar. Então, assim, ele sabia que eu ia crescer lá fora, né? Eu falei, o que eu tô fazendo? Eu vou dar ouvido pra todo mundo que tá falando pra eu não fazer? E assim, normalmente vem da família, né? A família, o pessoal fala, a família é a primeira que apoia. Não. A família, e não é por mal, é por medo. Eles querem proteger. Tem uma intenção positiva na família, porque eles também têm medo. Eles não querem te ver quebrando a cara ou sofrendo, mas às vezes a maneira deles protegerem pode minar sonhos.
sonhos, Claro, infelizmente, né? Minha mãe tinha medo. Não, você tem que fazer uma faculdade. Você tem que fazer alguma coisa. Não, mas não, isso daí é febre, vai passar. E eu falava, não, mãe, não vai passar. E eu adoro quando ela vai no estúdio, que eu falo pra ela toda vez. Ai, mãe, minha febre, que não passou até hoje. Ó, minha febre, tá até agora aqui, ó. E só cresce, a febre só cresce. Isso aqui é só fogo de palha. Que ela falou pra mim que era fogo de palha. Eu falei, ó, fogo de palha pegando fogo. Ai, te entendo super, porque eu passei por isso também com o coaching, né? Teve um boom do coaching, na verdade, quando eu fiz em 2018. Foi um boom mesmo. Muita gente virou coach. Inclusive virou piada, virou chacota. Eu fiz parte assim, né? Sofri as chacotas, né? Das pessoas com a profissão. E aí eu acreditava tanto naquilo que eu fiz dar certo no sentido de dar resultado pras pessoas. Porque na verdade é isso que vale, né? O resultado que você tá dando na vida das pessoas. E esses resultados começaram a falar tão mais alto que não vinha o julgamento. Assim, eu nem conseguia mais escutar o julgamento por causa dos resultados, sabe? Com a pandemia que veio o baque, né, pra todo mundo, eu falei, caraca, e agora? Eu baqueei um pouco, mas dentro de mim ainda ficava aquilo. É isso, eu sei que é isso, porque eu já vi isso acontecer, eu já vi isso aqui dando muito certo. E acreditei no meu sonho, de novo, até que eu peguei a sala aqui, mas fiquei sem atender um tempo presencial, porque pandemia, né, eu tive que fechar. Mas aí eu falei, não, vou acreditar. E o que você falou é isso. Se você tem aquilo no coração. Pulsando, é aquilo. Não tem como dar não errado. não tem como, porque a gente faz. Vem obstáculo, a gente faz assim, ó. A gente vai transpondo as barreiras, né? E na hora que tem que tirar alguma coisa, Deus tira. Ah, tira, lógico que tira. Igual... isso aqui vai te atrapalhar lá na frente? Pera aí, vou tirar aqui agora. Exato. Aí a gente fala, nossa, mas por quê? Espera. Isso, é bem Espera isso. que você vai ver. É isso, assim mesmo. É mesmo, é confiar, é orar e confiar mesmo, né? E vigiar, na verdade, é o certo, mas é confiar também, né? É. E eu vejo que você tem essa fé muito grande, né? Eu também tenho. Porque todas as vezes que aconteceu alguma coisa, eu, questionava por quê? Mas por que tá acontecendo isso, ó? A resposta vinha. Na hora. Né? Ai, por que não deu certo? Aquele lugar era perfeito. Não era. Por que não deu certo o cabelo? Não era o cabelo. Sim. Então, assim, a gente tem que confiar. É difícil, né? A gente confia. Não, é super difícil. A gente sofre internamente. Mas aí, quando a gente vai vendo essas provas na nossa própria vida, das coisas fazendo sentido lá na frente, a gente começa a confiar ainda mais. A gente entrega mesmo, né? Sim. A vida nas mãos de Deus. Quando a gente vê... Não precisa disso pra confiar, né? Eu sempre digo isso. Mas quando a gente começa a ter essas provas, a gente confia cada vez mais. Porque a gente se entrega... Isso, exatamente. Isso mesmo. Ai, Gabi, eu amei. Obrigada mesmo. Obrigada eu, Gi, por ter convidado pra participar. Foi muito gostoso. É um bate-papo super leve, super fluido, né? Mas assim, a sua história é muito legal. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Então, assim, obrigada mesmo por ter se entregue. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Se você gostou desse bate-papo, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho. Deixa seu comentário falando qual foi o aprendizado que você teve nesse bate-papo com a Gabi. E eu vou te esperar no nosso próximo episódio dos Mulheres Protagonistas.